Meu povo, deixa eu perguntar pra vocês uma coisa. Vocês se sentem distraídos hoje em dia? Porque é impressionante, né? A gente tá cheio de distração o tempo todo é celular, é notificação, é pau, é pau. Então, vou te perguntar o seguinte. Pô, quantas horas você acha que você consegue ter de qualidade de trabalho mesmo? Você vai lá trabalhar e consegue colocar a quantidade de esforço e concentração que você precisa. Pô, é muito difícil porque o tempo todo a gente tem que responder e-mail, a gente recebe uma notificação, recebe um like no Instagram e fica muito difícil a gente se concentrar. Cada vez mais nosso cérebro tá mais lotado com essas coisas e fica muito difícil a gente se concentrar e passar algumas horas trabalhando sem desfocar de jeito nenhum. E aí se liga que nesse vídeo você vai aprender sobre um conceito muito legal que vai ajudar a mexer na sua cabeça sobre esse negócio de você se distrair muito, né? É o tal do Deep Work. O Deep Work é uma metodologia / filosofia de vida que você se concentra completamente no seu trabalho e você consegue deixar as outras coisas de lado. Se liga só. Ainda por cima eu vou te passar 3 dicas de como você aplicar o Deep Work no seu dia a dia, na sua vida. Olha só que maneiro. Ah, outra parada. Se você é novo, meu nome é Gabriel, eu sou o host aqui do Lidera. A gente fala muito sobre soft skills, né? Aquelas habilidades comportamentais, aquelas coisas que você não aprende na sala de aula. E aqui é um local muito legal para você aprender. Então se você quer aprender mais sobre isso, chega aqui, se inscreve aqui, dá o seu like, que vai vir um bocado de conteúdo legal. Tamo junto. Mas aí, Gabriel, que desgraça é essa? Que brincadeira de Deep Work é essa? Bem, esse conceito ele é baseado num livro chamado Deep Work, Trabalho Profundo, do Cal Newport. E ele é muito interessante. Ele fala que existem 2 tipos de trabalho, né? O shallow work e o deep work. Peraí, Gabriel, que porra é essa? Que bagaço é esse? Shallow work é justamente trabalho raso, né? Trabalho raso, trabalho que não tem muita dificuldade, a gente não coloca muitos recursos mentais para fazer aquilo. E o deep work é o trabalho profundo, aquele que a gente realmente mergulha lá para conseguir colocar o máximo de esforço possível. Então, shallow work é você responder um zap, é você responder um e-mail, é você preencher um relatório, você preencher um Excel, só preencher as informações no Excel, enquanto o Deep Work é você usar problem solving, né? Você solucionar problemas, você usar a sua criatividade, você escrever um poema, você escrever uma redação complexa, você escrever uma carta de venda, uma parada que vai fazer você vender uma coisa. Então isso tudo é Deep Work, o resto é Shallow Work. E o que é que o livro fala? O livro fala que a tendência de ficar mais difícil da gente fazer Deep Work faz com que esse trabalho se torne extremamente valioso. E ele diz que os profissionais do futuro, a galera que vai realmente se destacar, são as pessoas que são boas em fazer Deep Work, fazer trabalho focado, imerso durante muitas horas seguidas, sem se distrair. A fórmula do Deep Work ele fala o seguinte, que a qualidade do trabalho é igual ao tempo que você coloca trabalhando, mais a intensidade do seu foco. Mas como assim, Gabriel? Que parada é essa? A quantidade de tempo que você coloca no trabalho é literalmente a quantidade de tempo que você coloca no seu trabalho, né? Quanto mais tempo você coloca, a tendência da qualidade do seu trabalho ser melhor. Mas isso não é obrigatório, porque se a sua intensidade de foco for muito baixa, a qualidade do seu trabalho é baixa. Se o seu foco for 0, a qualidade do seu trabalho é 0. Então, tem formas da gente melhorar a qualidade do nosso trabalho sem aumentar a quantidade de horas. Se pá, até diminuindo a quantidade de horas, porque se a gente melhorar a nossa intensidade de foco, a gente consegue ter um trabalho de melhor qualidade. Além disso tudo, o Deep Work ele tem um benefício muito doido, que é muito sinistro, que é muito legal. Que geralmente quando você consegue fazer um Deep Work bem feito, você entra em estado de flow. Estado de flow, aquele estado que você está 100% imerso ali dentro. E há quem diga até que quando você está imerso, quando você está em estado de flow, mesmo que a tarefa seja chata, você curte, porque é desafiador, é imersivo, é intenso, e aí você acaba curtindo, só por estar em estado de flow, só por você estar em Deep Work. Ainda vou fazer um vídeo muito legal sobre flow, e aí vai estar linkado aqui qualquer conteúdo de flow que eu tenha, quando eu tiver, vai estar bem aqui em cima. E o lance é que é muito difícil, velho, a gente entrar em estado de flow, né? Ele demora um tempinho pra gente entrar. E aí qualquer distração que a gente faça, a gente sai de estado de flow. Por isso que é muito importante a gente realmente saber escolher não só o ambiente, como o horário e se preparar para fazer o nosso Deep Work, né? A gente fazer aquele foco concentrado, né? Porque às vezes você tá ali, tá concentradaço, tá fazendo um negócio super importante, tá lá, sei lá, resolvendo um problema de matemática super deep ali, tá. Aí chega qualquer pessoa e aí fala: Ei, João! Ei, João! Ei, João! Ei, João, macho! Que foi, rapaz? Você sabe onde é que tá o carregador do celular? Enfim, quando a gente se distrai, a gente sai desse momento de foco. Então é realmente importante a gente se preparar para esse momento da forma mais adequada possível. E um disclaimer, assim, se você não consegue fazer muitas horas de foco direto, muitas horas com intensidade de foco muito alta o tempo todo, não se preocupe, porque é uma habilidade para ser treinada. Assim como todas as outras soft skills, a gente vai treinando essas habilidades. E aos poucos a gente vai ficando melhor nelas, beleza? Então pensando nisso, não se julgue se você não conseguir. Eu colocaria uma meta legal para um começo de Deep Work, uma hora, 30 minutos, bota 30 minutos de Deep Work. Deep Work, 30 minutos, tente fazer 30 minutos de Deep Work, 100% concentrado, sem distração nenhuma, sem zap, sem e-mail, sem ninguém batendo na porta, sem nada, 30 minutos. Depois tem de 1 hora, 1h30, 2. Eu hoje consigo fazer bem 2 horas de Deep Work, quando eu preciso. 2 horas de Deep Work.
Só que quando você está em deep work, você está em foco, né, geralmente eu preciso de menos. Geralmente em uma hora e meia eu consigo resolver a maioria das coisas que eu preciso fazer em deep work. No livro, né, ele até comenta que o máximo de deep work consegue chegar a 4 horas. 4 horas. Você pensa 4 horas direto focado? É doideira, é cansativo. Então, sem mais delongas, vamos para a dica, né? Como é que a gente coloca esse tal desse deep work em prática? A primeira dica é você escolher um objetivo para aquele deep work, né? O que é que você quer ter quando aquele deep work sair, quando você terminar aquela sua sessão de deep work. Você separou 1 hora, 2 horas para fazer uma sessão de deep work, então escolha exatamente, imagine exatamente o que você quer ter no final daquela sessão. Porque a ideia, velho, não é a gente ficar o dia todo, como eu falei, não é ficar o dia todo em deep work, é a gente fazer sessõezinhas de deep work. Então, a gente pensa, pô, eu quero em 2 horas terminar isso aqui. A partir do momento que a gente consegue visualizar o que a gente tem para terminar, a gente cria um desafio pra gente, né, e ajuda a gente a entrar naquele modo de flow. Que o flow é uma função de desafio. Tem uma formulinha, né, que diz que o flow é quando o desafio é igual às nossas habilidades, né? Então, quando você coloca um desafio, você coloca um output que você quer, que é grande o suficiente para deixar engajado, independente de ser até legal, pode ser uma redação que você não curta tanto, mas quando você diz, rapaz, eu vou terminar essa redação em 1h30, eu separei essa 1h30 aqui para fazer. E você faz, desfoca de tudo e faz. Vê como é difícil quando a gente tem uma redação para escrever, aí geralmente a gente vai escrever 15 minutinhos, depois para, depois escreve 15 minutinhos, depois para. Só que aí quando chega naquela hora que falta um dia para entregar a redação, tem que terminar hoje. Rapaz, você tira tudo e você coloca e escreve em 1h30, escreve a redação inteira, puf, de uma vez. E, geralmente quando você faz isso, você consegue escrever de uma vez a redação, ela nem doeu tanto. Dói muito mais aqueles períodos de 15 minutos que você vai colocando e procrastina, colocando e procrastina, colocando e procrastina. Então você fazer deep te faz salvar tempo e geralmente transforma o trabalho em muito menos tortuoso, muito menos dolorido. Um outro ponto interessante, tipo, a gente fala de fazer sessões de 1h30, 1h30, de 2 horas de deep work, mas, pô, tome short breaks. Eu gosto muito de usar o Pomodoro. Sempre falo do Pomodoro por aqui. Vou deixar linkado aqui um link explicando como é que o Pomodoro funciona também. Beleza? Segunda dica. O jeito mais fácil de não se distrair é eliminar as distrações. É muito mais difícil a gente focar se a gente tiver as tentações. Se a gente tiver a tentação do celular, se a gente ficar recebendo notificação. Mas aí a gente às vezes bate no ego, né? A gente fica, né, tipo, porra, velho, eu sou capaz de me segurar, de não ir lá olhar as notificações. Eu vou deixar aqui elas ligadas. Eu vou deixar aqui apitando mesmo, vou apitar, tanã, mas eu vou me controlar e eu não vou olhar as notificações. Mas na real, velho, você pode até ser forte e não olhar, mas só de ter apitado pra você, só de ter tremido a mesa, já te tirou do foco. Já te desconcentrou. Então, o lance... Eu falo disso da minha experiência própria. Eu era muito assim, não preciso botar no silencioso porque vai tocar e eu não vou olhar porque eu tenho autodisciplina. Foda-se a tua autodisciplina, cara. Quando tocou, já te distraiu. Independente de você ter ido pra lá ou não. Então, desliga as notificações do celular. Realmente desliga todas as informações. Porque é muito mais fácil você se manter concentrado se não tiver nenhuma tentação, se não tiver nenhuma distração. Então, elimine as distrações. Veja bem a diferença. Não é pra você resistir à tentação da distração. Não. É pra você eliminar a distração. Não deixar ela nem bater na porta. Se ela não bater na porta, não tem como você abrir, beleza? Uma dica bônus ainda nessa vibe da distração, pô, uma parada que faz toda a diferença pra mim, por isso que eu gosto de Android. Se me perguntarem pra mim, posso até fazer um vídeo ainda algum dia sobre Android versus Apple, né? Mas se perguntarem pra mim é Android. Porque, ó, uma das coisas muito massas que tem nesse celular é o Focus Mode. Você pode ir lá, você abre e coloca nas configurações Focus Mode. Você pode escolher até 3 setups de Focus Mode pra colocar. E aí você escolhe lá, putz, eu quero o Work Time. No Work Time eu vou deixar só pra poder usar o bloco de notas, a calculadora, de repente o e-mail, tá ligado? Ou então posso botar outro lá para Deep Work. No Deep Work não pode usar porra nenhuma. Então você pode ir trocando os Focus Mode de acordo com o tipo de trabalho ou o tipo de atitude que você vai ter naquele momento, tá ligado? Vamos lá, é a terceira e última dica. Essa dica, pô, é exclusiva, só vai ver ela aqui, porque é uma dica pessoal minha, da minha atividade pessoal. Não vi em nenhum lugar, não pesquisei, não fiz porra nenhuma. É uma coisa da minha vivência. A dica do copo d'água. Mas como assim, Gabriel? O que é a dica do copo d'água, pelo amor de Deus? Mas o que é a dica do copo d'água? O que é a dica do copo d'água? A dica do copo d'água, a dica do copo d'água. A dica do copo d'água é a seguinte, né? Porque, tipo, a gente tem essa tendência natural, de buscar as distrações. É muito mais divertido a gente estar sendo sempre surpreendido com uma foto no Instagram, depois a gente vai, olha o e-mail, tem uma novidade aqui. A gente adora novidade, a gente adora estar vendo novidade, vendo notificação, vendo se o crush mandou mensagem pra gente ou não. Então, quando você tá no modo de deep work, pelo menos na minha experiência, eu tô aqui fazendo, eu sinto uma vontade de ir lá e mexer no celular. Mas aí uma coisa que me salva é o copo d'água, ou alguma coisa para beber. Porque quando eu sinto a vontade de preciso mexer no celular, por favor, bebo água. Você bebe água. A água é a sua distração, é a sua novidade. Bebeu água, se hidratou, faz bem ainda. Se hidratou, voltou. Bebeu água, voltou. Sentiu no âmago do seu ser que você precisava de uma distração, bebe água,
volto pro foco. E ó, esses momentos de distração, de pausa, eles são normais e são até necessários. Quando você está em um momento de solucionar um problema, de pensar na próxima frase que você tem que escrever numa redação, de pensar qual é o próximo passo para você resolver esse problema, é muito normal a gente buscar distrações, a gente fugir do problema. E às vezes ele ajuda, às vezes você ter essa micro distração, ela ajuda. Então você teve aquela hora que você não sabe mais o que você escrever, putz, bebe água. Ou então, se precisar, até você levanta e pensa andando. Eu adoro isso. Eu levanto e penso andando, depois sento e continuo. Mas não deixe sua cabeça sair do problema, não deixe sua cabeça entrar no modo Instagram, entrar no modo e-mail, entrar no modo responder o zap, não. Levantou, pode andar, dar a volta na própria cadeira mesmo, tal, dar a volta no escritório, dar a volta onde for, mas você dá a volta ainda focado, tá ligado? Focado. Pô, essa dica não tava nem no roteiro aqui, mas eu vou colocar essa dica aqui também que eu gosto. Quarta dica, música. Eu gosto muito de música porque ela tanto te abstrai do ambiente quanto ela te deixa mais focado. O detalhe da música é o seguinte, a música para deep work, ao meu ver, ela tem que ser uma música que não te distrai, então não pode ter melodia. A regra é essa, não pode ter ninguém cantando ou não pode ter uma faixa vocal muito forte, porque uma faixa vocal muito forte vai te fazer cantar, vai te fazer querer cantar junto. Não, é uma música para te deixar focado. Então eu gosto muito do lo-fi e do techno para você ficar focado. Dica extra aí para vocês, viu? Em resumo, a gente trabalhar desfocado com várias coisas para fazer ao mesmo tempo vai dar muito menos resultado. Então a gente tem que focar em uma coisa de cada vez para as atividades que requerem isso e se abstrair de todas as distrações, né? Não é para passar o dia todo de deep work, né? Deep work é uma atividade para você fazer 1, 2 vezes no dia, mas eu te garanto, pelo menos para mim, fez uma diferença assim absurda eu estar podendo fazer deep work e pegar 1 hora, 2 horas para concentrar e realmente tirar aquele problema, tirar aquela coisa que eu tinha que fazer da lista. Eu agradeço vocês aqui pela convivência de vocês aqui nesse ambiente maravilhoso e convido vocês para um date lá no meu Instagram. Eu faço lives lá toda terça-feira, sempre tem convidados, se não tem convidados sou eu falando às vezes 1 hora sobre um assunto direto no pau. Então eu espero vocês por lá, podem se inscrever, podem dar o like de vocês. E é isso, um abração, tamo junto.